Olá, cinéfilos! Nessa fita eu trago uma obra muitíssimo especial, provando que o Brasil sabe sim fazer cinema de gênero. Esse é um filme que foi um divisor de águas e que me orgulha muito de um cineasta e roteirista que produz tudo com muito afeto. Hoje vamos falar do longa Cemitério das Almas Perdidas, do maravilhoso Rodrigo Aragão. O cineasta de Guarapari, Rodrigo Aragão, ele vem se destacando ao longo dos anos e ganhando espaço a nível internacional no ramo do cinema fantástico e de horror. Seu mais novo trabalho, Cemitério das Almas Perdidas, estreou no final do ano passado em uma sessão de drive-in em São Paulo, seguida de disponibilização online devido à pandemia. O filme ele foi exibido como filme de abertura do Cine Fantasy 2020, que é um dos mais importantes no gênero fantástico da América Latina. Olha só, quem tem mais de 30 anos, como eu, já ouviu falar do livro Negro de São Cipriano. A obra, que é um tipo de manual de feitiços e bruxarias, teria sido sussurrado pelo mal em pessoa no ouvido do citado santo, é o pivô desse filme. Após ser roubado, o livro vem parar aqui no Brasil no século XVI, nas mãos de sanguinários jesuítas. Após massacrar uma tribo inteira, o autodenominado Cipriano escraviza sexualmente uma jovem índia chamada Aira, que será resgatada por membros de uma tribo canibal. Para evitar a derrota, Cipriano conjura um feitiço e se torna um vampiro/zumbi junto de seus asseclãs. O filme mostra uma jornada de terror no Brasil colonial diante de um massacre contra os povos indígenas que termina com a maldição sobre os padres que os faz ficarem presos em um cemitério. Em narrativa paralela, porém conectada, a trama entra nos tempos contemporâneos, mostrando um grupo de teatro que produz um espetáculo de terror e acaba tendo que entrar nesse cemitério, que é muito amaldiçoado. Nos anos que se passam e num Brasil mais recente que conhecemos, a gente conhece, portanto, um jovem chamado Jorge. Ele é integrante de um espetáculo Mambembe e esse espetáculo é chamado de Mausoleum. Após o grupo de artistas entrar em conflito com um bando de religiosas por causa do conteúdo de seu show, que pode ser considerado inapropriado, perante isso são emboscados e arrastados para o cemitério, onde o sonho que repetidamente atormenta Jorge se torna, portanto, realidade. Com um orçamento de 2,1 milhões, que ainda é troco de bala para um longa de gênero, Rodrigo obtém um resultado que não deixa nada a dever a produções hollywoodianas do gênero. A obra dirigida por Aragão e produzida pelas Fábulas Negras Produções é a maior já produzida no cinema do Espírito Santo e isso me alegra muito. Os recursos foram provenientes de editais da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, o Secult, e da Agência Nacional de Cinema, o Ancine. Essa obra ela foi filmada em um estúdio instalado no galpão da Praia do Morro, em Guarapari, onde foi feito o set, que depois das filmagens foi transformado temporariamente no Museu dos Monstros, reunindo toda a cenografia original e diversos monstros produzidos pelo cineasta para seus outros filmes, que depois circularam por exposições itinerantes. Gente, é cultura pura. Para quem gosta de cinema de gênero, é um prato cheio. Eduardo Cardenas, que é responsável pelo departamento de arte, fez aqui um trabalho impecável. Podemos dizer que temos o mesmo esmero tanto na fotografia de Alexandre Barcelos, quanto na música incidental de João McDowell.
Rodrigo Aragão conta que o filme começou a ser escrito em 2002, gente. Mas a sua pré-produção ela teve início há 5 anos atrás, com 6 meses de construção dos cenários e 2 meses de filmagem. A carreira do cineasta de Guarapari começou aos 17 anos. Como maquiador de efeitos especiais, ele ganhou destaque pela elaboração de monstros e personagens de terror. É uma coisa que ele sempre amou, tendo sua participação na produção de mais de 50 filmes realizados em oficinas por diversos estados brasileiros e também na Bolívia. Ele já escreveu, dirigiu, produziu 6 filmes de longa-metragem e 5 de curtas-metragens. Seu primeiro curta premiado foi Chupa-Cabra, que é muito bom, e foi filmado em 2005. E o longa de estreia foi Mangue Negro, de 2008, que teve sucesso nacional e internacional. As suas obras, filmadas e produzidas no Espírito Santo, já participaram de mais de centenas de festivais pelo mundo e conquistaram 23 prêmios, tendo como característica importante a construção de um cinema fantástico com elementos fortemente arraigados na cultura do universo mágico brasileiro. E como havia dito no começo desse vídeo, Cemitério das Almas Perdidas é um divisor de águas no gênero do terror. Temos aqui um filme com um enredo maravilhoso e com muito gore, para agradar os fãs de horror como eu. Já passou da hora de acabarmos com esse preconceito besta que temos com o cinema nacional e principalmente o cinema nacional de gênero. O Brasil sabe sim fazer cinema de qualidade e isso vem se provando cada vez mais a cada ano que se passa. Ouça o meu podcast sobre filmes de terror brasileiro, que vou deixar aqui na descrição desse episódio. Lá tem vários títulos incríveis e uma lista que eu criei para você conhecer tudo que nossa terra tem de bom dentro do audiovisual e do cinema de gênero. Todas as obras do Rodrigo eu já assisti e eu sempre indiquei para vários amigos, enfim. E uma coisa que eu sempre ouvia falar é: nossa, mas isso é muito trash. Acredito que o Rodrigo Aragão, ele tem um apreço muito grande, porque aqui ele consegue criar seus monstros, né? Uma coisa muito legal foi ele ter trabalhado com essa maquiagem, o que faz com que seus filmes tenham muitos efeitos práticos, né? Então são poucas coisas feitas em pós-produção, né? Tipo de efeitos especiais. Isso pra mim é muito mágico, porque a gente tem aqui não só um diretor talentoso, como um baita roteirista que ganhou notoriedade, né, internacional. E isso é uma coisa bem comum que a gente vê não só na parte do cinema, mas muito com cantores, atores, né? A gente tem vários atores brasileiros que explodiram fora para depois conseguir uma carreira consolidada no Brasil. Eu acho muito massa essa persistência do Aragão, porque a gente sabe que o cinema brasileiro ele tem ganho muita notoriedade nos dias atuais, mas ele sempre anda a passos lentos. E o modo como ele decide contar as suas histórias de terror, com histórias puxando para essa atmosfera do Brasil, né, carregada da nossa história, né, do Brasil colonial, eu acho muito fantástico. Porque a gente tem um roteirista que consegue absorver a nossa cultura e ainda nos beneficiar com obras memoráveis e com muito apreço estético. Então eu admiro, eu bato palmas para ele por tudo que ele já criou e o legado que ele deixa no Brasil, né? E vem deixando, e eu acredito que isso é muito bom para pessoas que gostam, né, de cinema. Eu acho que a gente tem que se abrir muito para conhecer obras novas e, com certeza, quando você se depara com essas obras,
você pode achar meio amadoras no começo, mas a partir do momento que você se permite conhecer de verdade, você vai se encantar, como eu me encantei. Então eu faço o convite para você assistir esse filme, Cemitério das Almas Perdidas. Eu vou deixar um link aqui embaixo onde você consegue assistir o filme online. É uma pena que a gente teve a pandemia e esse filme não pôde ir para as telas do cinema, o que eu acho um desperdício, porque ele valia muito a pena, né? Seria maravilhoso ver esse filme brasileiro por todos os cinemas do Brasil. Mas eu acho que até foi bom isso, porque a gente conseguiu um público que talvez não consumiria esse filme no cinema, e ter acesso a ele de uma forma diferente permite que as pessoas conheçam bem essa obra. Então fica aqui a minha dica de um filme muito legal, de gênero, muito bem produzido. Saber que esse filme foi rodado num galpão totalmente criado aqui é algo sensacional. E ele não perde em nada, ele não perde nada na atuação dos seus personagens, ele não perde nada na maquiagem dos seus personagens, e é muito, muito maravilhoso poder saber que a gente tem isso aqui no nosso país. Por favor, conheça então o Cemitério das Almas Perdidas, volte aqui e comente sobre o filme que você achou, e siga a gente nas nossas redes, e tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigada e nos vemos na próxima fita.